Olá, que Deus abençoe a todos os servos nesta semana que iniciamos, que a vontade de Deus prospere através da nossa vida. Bom, dois assuntos. Primeiro, eu gostaria de lembrar que nessa próxima sexta-feira nós vamos ter um dia que as pessoas que servem o mal vão fazê-lo de forma dedicada, de forma especial. As pessoas que servem o mal estão se organizando, porque é o Dia das Bruxas. Eu não preciso aqui explicar a respeito dessa data, porque certamente você, servo de Deus, tem conhecimento. Ora, não é o nosso Deus ainda mais digno de que venhamos servi-lo com excelência? Então, eu quero lembrar o que falamos alguns dias atrás, para que nessa sexta-feira, dia 31, todos os obreiros estejamos juntos trabalhando em função, se tem gente que vai trabalhar para o mal em função de destruir a vida de outras pessoas, nós vamos trabalhar para Deus para restaurar vidas, para ganhar almas. Inclusive, no decorrer dessa semana, se você pode fazer um jejum, ou jejuar alguns dias, ou jejuar na própria sexta-feira, se o mal estimula, comes e bebes para festejar esse dia, por que a gente não pode ir na contramão do mundo, estimulando um jejum para que estejamos preparados espiritualmente para a verdadeira batalha espiritual que vamos travar nessa sexta-feira, dia 31. Então, é dia de todos nós, arregaçarmos as mangas espiritualmente falando e irmos para o campo de batalha contra o mal. Então, sexta-feira vai ser um dia de servirmos o nosso Deus de forma especial. Esse é um assunto que eu queria falar aqui. O segundo assunto é que, de vez em quando, nos chegam perguntas, pessoas questionam sobre a forma como os obreiros devem se vestir, devem se portar, mesmo quando não estão de uniforme, mas quando estão no trabalho, como se vestir no trabalho, como se vestir, na sociedade, como se portar, o que deve fazer, o que não deve fazer. Ora, é óbvio que na Igreja Universal nós não ficamos impondo regras para as pessoas. Nós pregamos a palavra de Deus. E quando uma pessoa se converte e recebe o Espírito Santo, ora, o próprio Espírito Santo guia a pessoa para que ela, ao olhar para si mesma, ela chegue à conclusão se o que ela está vestindo, se o que ela está usando está de mais, está de menos, se é algo que é estranho, por exemplo. E eu, meditando nesses últimos dias no livro de Jeremias, me deparei com esse versículo que nós vamos ler agora. Está aqui no livro de Jeremias, capítulo 8, no versículo 19. Não é o versículo todo, é a parte final dele, Mas Deus diz assim, por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? É aqui que eu queria chegar. Por que me provocaram a ira com suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Vamos destacar essa parte aí. Com vaidades estranhas. Para você entender isso aqui, você precisa entender todo o contexto, Foi um período de apostasia do povo de Deus. O povo de Jerusalém apostatou da fé, ou seja, se afastou de Deus, o povo se desviou da fé. E o povo de Israel, que foi tirado do Egito, levado para a terra prometida, para ser padrão para o mundo, Deus escolheu Israel e separou para ser uma nação de modelo, que servisse de modelo para as outras nações. Um povo separado. Mas o tempo passou e o que aconteceu? Esse povo que deveria ser separado começou a importar costumes de outras nações. E a Bíblia, no próprio livro de Jeremias, diz que o povo andou para trás. Andou para trás por quê? Porque Deus tirou o povo da escravidão e o povo voltou a ser escravo. O povo foi levado para a Babilônia. Ora, o povo andou para trás. Mas o que aconteceu que fez com que o povo andasse para trás?
é que o povo de Deus, que foi escolhido por Deus, o povo no qual Deus trabalhou para fazer o que fez, esse povo passou a olhar para outros povos e imitar outros povos. Como, por exemplo, na idolatria. Eles passaram a adorar deuses feitos por mãos humanas. Mas é muito interessante quando Jeremias fala que eles provocaram a Deus com vaidades estranhas. Você sabe que vaidade significa dizer algo vazio, algo fútil, algo que não tem nenhum proveito. É óbvio que todos nós olhamos no espelho todos os dias, temos espelho em casa, e eu não vejo nenhum problema que você vá diante do espelho e procure estar bem, se ver bem, se arrumar, né? Senão a gente não teria nem espelho em casa. Você vê se a roupa está legal, enfim, você se arruma. Não há nenhum problema nisso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, por exemplo. Você fazer um exercício físico para que você esteja bem de saúde, para que você envelheça sem ter que depender dos outros, né? Você não perder força física e não depender dos outros, inclusive para se levantar da cama, não. Isso não tem nenhum problema. Mas existem pessoas que começam a cair no mesmo erro que Israel caiu naquela época de Jeremias. São aqueles que começam a ter vaidades estranhas. Nós falamos disso no programa Obreiros em Foco da última terça-feira e é um assunto tão importante que a gente está tratando aqui hoje também. Vaidades estranhas. Então Deus começou a ver o seu povo imitando outros povos, os povos pagãos. E hoje em dia, infelizmente, isso se repete também. Não há nenhum problema em você se cuidar, mas existem determinadas vaidades que, quando elas se manifestam, quem está no espírito olha e diz assim: poxa, estranho, né? Isso é estranho, isso não pega bem. Então, eu não vou aqui, até porque nunca foi feito isso, nós não vamos impor regras para ninguém. Quem é de Deus é discreto, não é verdade? Mas vaidades estranhas eu entendo que são preocupações com aparência ou com coisas supérfluas que fazem com que nós imitemos os incrédulos, venhamos nos parecer com os incrédulos. Lembra do que Paulo disse? Não vos conformeis com este século, não se conformar com este século. Século é esse mundo, é você não imitar o mundo. Nós não podemos imitar o mundo. Nós temos que influenciar o mundo. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, mas não sermos influenciados pelo mundo. Então, poxa vida, como é que pode um obreiro querer imitar, por exemplo, os influencers desse mundo, querer ser igual, ou querendo ser iguais a eles? Como é que pode a gente permitir que as coisas que são costumes, que são modas neste mundo e que são estranhas, modas estranhas, entre na igreja ou entre na nossa vida? Então, reflita nisso. O que a gente considera que é uma vaidade estranha? Repito, todos nós temos que ter cuidados com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas vaidade estranha é aquilo que é totalmente fútil, né? Por exemplo, você diz assim: eu vou fazer isso, 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 isso. Tá, por que você vai fazer? Qual será o aproveitamento disso? Eu creio que essa pergunta vai fazer com que você tenha um parâmetro, né, para saber se você tem apenas uma vaidade normal de se cuidar ou se você tem uma vaidade estranha. Pense nisso. Cuidado para não importar para a sua vida vaidades estranhas. Eu fico por aqui lembrando que a gente continua vivendo o mês da palavra honrada e dia 1 de novembro, às 18 horas, sábado, nós teremos o sábado da palavra honrada direto aqui do Templo de Salomão, com transmissão para todo o Brasil. Não falte nesse dia. Que Deus abençoe a todos. Continuem com
o responsável local.